Parmeira com emoção. Todos os finalistas, já teve até final paulista. Quem são todos os campeões? Bom pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Parmeira com Emoção. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e hoje eu vou falar sobre todas essas perguntas aí. Todos os finalistas, todas as finais e também todos os campeões da Recopa Sul-Americana. Torneio que o Palmeiras começa a disputar amanhã, enfrentando o Defensa e Justiça no jogo de ida. Então vou lá direto ao ponto, começar a relembrar e falar para vocês. A primeira edição de Recopa Sul-Americana foi em 1989. Como na época eu acho que você já sabe que não tinha Sul-Americana, não tinha feito esse campeonato ainda, era o campeão da Libertadores contra o campeão da Recopa, não, campeão da Supercopa da Libertadores. Tinha esse torneio. Como já teve edição em que o time ganhou a Libertadores e a Supercopa, criaram a Copa Conmebol. Aí como tinha campeão da Libertadores e campeão da Supercopa da Libertadores, aí enfrentava o campeão da Copa Conmebol, antes de ter criado a Sul-Americana, né? E a primeira edição em 1989, o Nacional do Uruguai enfrentou o Racing da Argentina, venceu por 1-0 e se sagrou o primeiro campeão da Recopa Sul-Americana. E também teve um 0-0 depois aí, não adiantou muito, o Nacional foi campeão. Na segunda edição, em 1990, o Boca, que é o maior campeão dessa Recopa, ele enfrentou o Atlético Nacional e venceu por 1-0 e foi campeão da Recopa Sul-Americana. No ano seguinte, em 1991, o Olímpia foi campeão da Libertadores e da Supercopa da Libertadores, então com isso se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana sem nem enfrentar, porque ainda não tinha Copa Conmebol Sul-Americana, e aí foi o terceiro campeão da Recopa Sul-Americana. Nos 2 anos seguintes, as finais foram disputadas, o campeão foi definido nos pênaltis. Em 1992, o Colo-Colo enfrentou o Cruzeiro e com um empate por 0-0, o Colo-Colo venceu nos pênaltis o Cruzeiro. Já no ano seguinte, em 1993, o Cruzeiro enfrentou o São Paulo e após 2 empates por 0-0, o São Paulo se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. O São Paulo voltou a ser campeão da Recopa Sul-Americana após enfrentar no ano seguinte o Botafogo e venceu por 3-1 e com isso foi bicampeão da Recopa Sul-Americana. No ano seguinte, a final foi entre argentinos, entre o Independiente e o Vélez, e com 1-0 o Independiente foi campeão em cima do Vélez. Aí no ano seguinte, o Grêmio deu um 4-1 no próprio Independiente e foi campeão da Recopa Sul-Americana. Nas 2 temporadas seguintes, o River Plate teve chance de ganhar 2 vezes seguidas, porém perdeu nas 2. Enfrentando o Vélez, empatou por 1-1 e perdeu nos pênaltis. E aí, enfrentando o Cruzeiro em 1998, tomou um 2-0 e depois um 3-0 no agregado, um 5-0 para o Cruzeiro na Recopa Sul-Americana, porém aí dá uma parada. Parou, não teve mais Recopa entre 1999, logo o ano que o Palmeiras iria disputar, porque foi campeão da Libertadores da América e não pôde disputar, por isso até hoje que não tem, provavelmente iria ganhar, até 2002, e aí depois disso foi já quando a Sul-Americana foi criada. E depois desses anos de paralisação, voltou a Recopa com o Olímpia contra o São Lourenço. O Olímpia fez 2-0 e foi campeão da Recopa Sul-Americana. Em 2004 aí foi um ano que assim uma zebra pode-se dizer, que o Cienciano venceu o Boca Juniors e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. Cienciano, time do Peru, Boca Juniors da Argentina, e venceu a Recopa Sul-Americana. O Boca Juniors veio a disputar as outras edições em 2005, enfrentando o Once Caldas, venceu por 3-1 e depois perdeu por 2-1. Mesmo assim, pelo agregado, se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. No ano seguinte, enfrentou o São Paulo, venceu por 2-1 e empatou por 2 vezes e foi campeão da Recopa contra o São Paulo. Não que eu goste do Boca, etc., mas o São Paulo perdeu um título, né? Depois o Internacional enfrentou o Pachuca e após perder por 2-1, fez um 4-0 e foi campeão da Recopa Sul-Americana. No ano seguinte, o Boca enfrentou o Arsenal de Sarandi, um confronto argentino, e venceu por 3-1 e depois empatou por 2-2,
e foi campeão Boca, que é o maior campeão da Recopa Sul-Americana. Pois no ano seguinte, o Internacional enfrentou a LDU e perdeu por 1-0 e depois por 3-0. A LDU, que foi bicampeã, enfrentou o Estudiantes, venceu por 2-1 e depois empatou por 0-0. No ano seguinte, o Internacional enfrentou o Independente, após perder por 2-1, fez o placar de 3-1 e foi campeão. O Santos de Neymar, empatou com a Universidade de Chile por 0-0 e após venceu por 2-0 e foi o campeão da Recopa Sul-Americana em 2012. No ano seguinte, o Corinthians enfrentou o São Paulo, sim, um clássico paulista, e o Corinthians foi campeão por 2-1, enfrentou primeiro 2-1 e depois 2-0, mas aí não tinha muito que eu rir, ficar feliz, é um clássico paulista, o bom mesmo seria os dois perder, não é mesmo? Então, e no ano seguinte, o Atlético Mineiro enfrentou o Lanús, após vencer por 1-0, na prorrogação, teve que ir para a prorrogação e no placar geral do jogo, contando com a prorrogação, foi 4-3 para o Atlético Mineiro, que foi campeão da Recopa. Em 2015, o River Plate da Argentina enfrentou o São Lourenço e venceu 1-1 e 1-1. 1-0 e 1-0, me desculpe pelo erro, venceu por 1-0 e 1-0. No ano seguinte, o River Plate voltou a se tornar campeão, enfrentando o Independente Santa Fé, 1-0 e depois 2-1. Em 2017 foi a Chapecoense contra o Atlético Nacional, esse jogo que foi aquele jogo depois da tragédia do avião da Chapecoense, muito infelizmente. A Chapecoense que chegou a vencer por 2-1, porém depois perdeu por 4-1 e o Atlético Nacional foi campeão da Recopa em 2017. Em 2018, o Grêmio enfrentou o Independente e após dois placares de empate, um foi 1-1, o segundo foi 0-0, venceu nos pênaltis e foi campeão da Recopa Sul-Americana. No ano seguinte, o Atlético Paranaense enfrentou o River Plate, até venceu o primeiro jogo por 1-0, porém depois tomou um 3-0. Aí, a última edição de Recopa Sul-Americana foi ano passado, quando o Independente Del Valle enfrentou o Flamengo. Após o empate por 2-2 na casa do Independente Del Valle, o Flamengo venceu por 3-0 no Maracanã e foi campeão da Recopa Sul-Americana. Como eu falei, o Palmeiras começa a disputar esse torneio amanhã, enfrentando Defensa e Justiça. E o valor de premiação para o primeiro colocado, para quem ganhar a Recopa Sul-Americana dessa temporada, é de cerca de 7 milhões de reais. Aqui está os preços também do vice-campeão. E você vê, né, não é como muito alto o preço, mas é um dinheiro ok, né? Um dinheiro ok, dá pra ir pra arrumar alguns salários, algumas contas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Antes de você fechar esse vídeo, faça as coisas, deixa seu like, compartilha para chegar em mais pessoas, também comente aí o que você acha da Recopa e etc. Aqui tem vídeo sobre o Palmeiras, sobre futebol todos os dias, então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e avante palestra! Like a Hellcat.